Bom, começar pelo óbvio, né? Me chamo Felipe, né? Fui orientado aqui pelo professor Nelson. E, bom, né, a apresentação que eu vou fazer aqui vai ser sobre, né, o tema da dissertação, o tema que eu estudei durante todo o mestrado, que é o tema da termodinâmica de buracos negros. Nessa apresentação, eu fiz uma separação em 5 partes, né? Sendo que a primeira vai ser uma introdução, colocando um contexto histórico, uma motivação para o trabalho, né? Depois, falando a respeito de buracos negros, tanto a definição como quais são os tipos de espaço que a gente vai trabalhar com esses buracos negros. Depois, uma parte, né, relacionada, de fato, à termodinâmica clássica de buracos negros, que diz respeito às leis que os buracos negros obedecem, aplicando somente a relatividade geral, né, o contexto clássico. Depois, né, na quarta parte, a gravitação semiclássica, que vai ser quando a gente coloca efeitos quânticos no contexto de buracos negros, para pegar efeitos, né, alguns efeitos relacionados, e depois, né, algumas perspectivas. Bom, né, começando pela parte da introdução, com um contexto histórico, né, para começar. Em 73, o Bardur, o Carter e o Hawking, eles formularam, né, as leis que nós conhecemos hoje como leis da termodinâmica de buracos negros. Era um conjunto de leis que buracos negros obedecem e que recebe o nome de termodinâmica de buracos negros pelo fato de que a estrutura das leis, o enunciado, é um enunciado análogo às leis da termodinâmica. Porém, os próprios autores, né, eles comentavam no próprio artigo que essa analogia realmente era somente uma analogia, não tinha um apelo físico real, né, porque o argumento deles era de que se fosse ter realmente uma termodinâmica para buracos negros, a temperatura dos buracos negros deveria ser zero. Porque pensando num ponto de vista ali de um equilíbrio térmico, né, buracos negros nada consegue sair do seu interior, então eles não emitiriam nada, por consequência, a temperatura de equilíbrio seria zero. Não tendo temperatura, não teria uma entropia associada e aí não teria, por conta disso, uma termodinâmica associada aos buracos negros. Porém, né, um ano depois dessa publicação, um outro físico, o Belkenstein, ele publicou um trabalho que ele mostrava que buracos negros deveriam sim ter entropia, né, uma entropia física de fato, né, e no caso ele chega a uma entropia proporcional à área, porque, com argumentos físicos, porque se buracos negros não tivessem entropia, isso seria uma violação da segunda lei da termodinâmica, porque qualquer coisa que você jogasse para dentro do buraco negro sumiria em entropia, ele serviria como um ralo de entropia. Aí, um ano depois do trabalho do Belkenstein, o Hawking, de fato, publicou um artigo, né, colocando efeitos quânticos no contexto de buracos negros, evidenciando que os buracos negros, de fato, emitem radiação, uma radiação térmica, inclusive, né, que consistente com a termodinâmica clássica, mostrando que o buracos negros realmente tem um comportamento termodinâmico, e não é somente uma analogia, né? A partir desses resultados, surgem algumas motivações, né, algumas questões que aparecem. A primeira delas é: como é que as equações de Einstein, a própria relatividade geral, né? Como é que elas contêm informação da temperatura e da entropia do buraco negro, né? O que vem da termodinâmica clássica, sendo que essas grandezas só são interpretadas como tais quando a gente coloca a mecânica quântica no problema. Certo? Ou seja, será que a termodinâmica de buracos negros ela sugere alguma relação mais fundamental, mais próxima entre relatividade geral e mecânica quântica? E, além disso, né, será que é possível estender essas noções de termodinâmica de buracos negros para outros espaços-tempos? Certo? Por quê? Porque se a termodinâmica de buracos negros consegue fazer ali um efeito conjunto de relatividade geral e mecânica quântica, é de esperar de que fazer um trabalho semelhante, né, uma termodinâmica para espaços mais gerais, pode ser que evidencie relações mais fundamentais entre essas duas áreas da física. Né? E a ideia aqui, claro, para a gente poder tentar vislumbrar uma generalização, que a gente precisa entender como é a construção da termodinâmica de buracos negros, que vai ser, né, exatamente o que eu vou fazer aqui durante a apresentação. Então, bom, dado isso, a gente pode passar de fato, né, para os buracos negros, né, colocar as definições, o que esses caras são, né, para a gente colocar o background do trabalho. E, bom, antes de falar propriamente de buracos negros, tem algumas noções prévias que são importantes a gente colocar, que vão aparecer ao longo da apresentação, que, primeiro de tudo, é a respeito das simetrias. Né? A gente já sabe de sistemas físicos mais gerais que o estudo de simetria facilita muito na análise de sistemas físicos. Certo? As simetrias elas carregam muita informação física, então a gente sempre estuda sistemas também com base em suas simetrias. Como no caso de buracos negros, a gente está usando a relatividade geral, né? E na relatividade geral, a métrica é exatamente o protagonista, né, as simetrias que a gente vai estar sempre trabalhando vão ser as simetrias da métrica, né, isometrias, que são dadas pelos vetores de Killing. Aqui eu coloquei uma definição dos vetores de Killing, né, que eles são definidos a menos de uma derivada de Lie da métrica, né, então derivadas de Lie da métrica com relação aos campos de Killing, né, da métrica, vai ser igual a zero, o que significa que os vetores de Killing apontam nas direções das isometrias. E, claro, como a gente está no contexto da relatividade geral, né, é conveniente escrever essa equação, né, da derivada de Lie em termos de derivada covariante, e quando a gente faz isso, a gente acaba obtendo a equação de Killing, que é a equação que a gente tem que resolver, dado uma determinada geometria de fundo, para que a gente tenha exatamente quais são as simetrias do espaço-tempo. Além disso, uma outra noção importante
é a noção das condições de energia. A ideia dela é a seguinte, essa aqui é a equação de Einstein, né? E uma das coisas fundamentais da equação de Einstein é que a geometria, o comportamento da geometria do espaço está relacionado ao comportamento do tensor de energia-momento. De forma geral, o tensor de energia-momento ele não é trivialmente obtido, né, de uma maneira geral, né, ele tem uma forma muito complicada. Porém, como ele é um tensor de energia-momento, ele tem que carregar informações fisicamente aceitáveis do que a gente esperaria para um objeto que represente energia-momento. Impor condições de razoabilidade física para esse cara é o equivalente a gente colocar condições de energia. No caso aqui, para a termodinâmica clássica de buracos negros, né, no contexto, que é um contexto clássico, uma condição importante que vai aparecer ao longo do texto, né, e por conta disso eu coloquei ela aqui, é a condição de energia dominante, que ela é separada em dois trechos aqui. Né, essa primeira parte da condição basicamente nos diz que as densidades de energia são não negativas, que classicamente faz sentido, e a segunda de que energia e momento não podem se propagar mais rápido que a velocidade da luz. Então, são condições que a gente vai colocar de razoabilidade física para esses caras que fazem sentido no ponto de vista clássico. Passando para buracos negros de fato, né? Bom, buracos negros, todo mundo já tem uma certa noção intuitiva. São corpos que são massivos o suficientes para que nada consiga escapar do seu interior, certo? Através, nem mesmo a luz, obviamente. A partir dessa definição intuitiva, é evidente que a noção de buracos negros está diretamente relacionada aos observadores distantes dele. Por quê? Porque se nada consegue escapar do seu interior, se nem a luz consegue escapar do seu interior, um observador distante não vai verificar geodésicas tipo luz chegando nele, oriundos do interior do buraco negro. Então, isso vai motivar a nossa definição mais formal. Né? E, no caso, a gente tem que definir os buracos negros para o tipo de espaço que ele vai estar colocado. Então, no caso, a gente vai definir buracos negros para espaços assintoticamente planos, que são os espaços que carregam aquela intuição de que, longe o suficiente do buraco negro, o espaço ele tende a espaço de Minkowski, que é um espaço plano. Dado isso, né, a definição que a gente tem de fato para buracos negros é dado por essa expressão, né? Aqui é dado, no caso, um buraco negro num espaço assintoticamente plano. Aqui, na prática, a definição é tal e qual a intuitiva, né? Só que com termos mais técnicos, que nos diz que buracos negros são todo o espaço-tempo retirando todo o passado das geodésicas nulas que chegam no infinito. Ou seja, a gente está pegando realmente somente a região do espaço-tempo, onde nada consegue escapar do seu interior. Bom, muitas propriedades dos buracos negros estão relacionadas com a fronteira que delimita a região de dentro e a região de fora. Né? Que por conta disso a gente dá uma definição, a gente define ela de uma forma específica, né? Dá um nome específico para ela, que é o horizonte de eventos. Então, o horizonte de eventos é definido como a fronteira do buraco negro. A partir da definição do horizonte de eventos, né, é possível verificar, eu faço isso na dissertação, que o horizonte de eventos se trata de uma superfície nula, né? Uma superfície com um vetor ortogonal sendo um vetor nulo. Por conta disso, né, se a gente fosse analisar o comportamento dos cones de luz em cima do horizonte de eventos, teria um comportamento semelhante a isso. Né? No caso, esses cabelinhos aqui nesse elemento de superfície estão apontando para a parte interior do buraco negro, e aqui, né, o cone de luz, como seria a configuração dele, uma parte direcionada para o interior e outra parte, né, ao longo do horizonte. Pois bem, se tratando de buracos negros, né, tem uma outra coisa importante para ser dita a respeito dos espaços que eles estão definidos, é a respeito da conjectura da censura cósmica. A ideia é o seguinte, buracos negros são formados por colapsos gravitacionais. A questão é que, matematicamente falando, de uma maneira geral, colapsos gravitacionais eles podem formar, além de buracos negros, singularidades nuas. A questão é que singularidades nuas carregam diversos problemas para a estrutura causal do espaço-tempo, né? Eles quebram alguns princípios de razoabilidade física, dentre eles a conjectura da censura cósmica, né, que nos diz que espaços fisicamente aceitáveis são aqueles que são globalmente hiperbólicos. E, no caso, singularidades nuas quebram o caráter globalmente hiperbólico do espaço-tempo. Então, né, os nossos espaços que a gente vai estar trabalhando, eles obedecem à conjectura da censura cósmica, ou seja, colapsos gravitacionais a gente está assumindo que eles sempre vão formar buracos negros, né, para que a gente tenha exatamente uma razoabilidade física aqui. Bom, a partir disso, essas definições são todas bem gerais, né, para contextos gerais de buracos negros, só que a gente sabe, né, que na maior parte dos sistemas físicos, depois de um certo tempo, tende a um estado de equilíbrio. Então, no caso para buracos negros, quando eles são formados, vai ter ali um momento em que a massa vai estar se rearranjando, né, que ele vai estar meio que entrando numa certa configuração, que vai ser a configuração de equilíbrio, né, no meio dessa movimentação da massa no interior, né, ao longo, né, enquanto o buraco negro está se ajeitando, vai emitir ondas gravitacionais e, posteriormente, vai acabar resultando em um estado estacionário. Além disso, né, esse estado estacionário, a gente espera também que ele tenha uma certa simetria axial. Por quê? Porque de polos das fontes de curvatura, né, de massa e energia, não emitem ondas gravitacionais. Então, a gente espera que o resultado final, depois, né, de uma estabilização do buraco negro, seja que também tenha simetria axial, ou seja, o buraco negro pode ser que ele tenha momento angular. Ok?
E, bom, a gente, no caso, né, como a gente vai trabalhar com termodinâmica de buracos negros, e a termodinâmica diz respeito a um estudo, né, nos estados de equilíbrio, a noção de soluções estacionárias é exatamente a nossa noção de equilíbrio para esse contexto. Pois bem, dado isso, quais são as soluções estacionárias dos buracos negros que vão ter um papel importante para a gente na termodinâmica deles? Existe um teorema de existência, né, aqui, no caso, e também existe uma unicidade aqui, que nos diz que, se nós trabalhamos com espaços assintoticamente planos, que obedecem à equação de Einstein, todo buraco negro de massa m, momento angular j, faz parte da família de soluções de Kerr. Aqui a gente está ignorando campos ou cargas relacionadas a outros campos. Então, aqui não tem campos eletromagnéticos ou quaisquer outros campos que estejam relacionados a cargas, que tenham cargas associadas. Aqui a gente está pegando somente com as características próprias do espaço-tempo. Então, essa aqui é a métrica de Kerr, né, que todo buraco negro com massa m, momento angular j, vai fazer parte da solução, sendo que ela está escrita em termos desse A, que é uma relação, né, que relaciona momento angular e a massa, e o delta e o sigma são simplesmente funções das coordenadas e da massa e momento angular. Né, por construção, né, como essas soluções são estacionárias, a gente sabe que as soluções estacionárias vão ter simetria axial, nós já temos dois vetores de Killing imediatamente, né, o vetor de translação temporal e o vetor de translação em torno da coordenada φ. São as simetrias, inclusive isso é visível por essa métrica, porque a métrica não depende explicitamente nem do tempo, nem da coordenada φ. Bom, dado isso, né, dado que a gente tem, então, uma métrica estacionária, a gente pode se perguntar quais são as propriedades do horizonte de eventos, que é uma estrutura importante, né, para o estudo de buracos negros, no contexto de métricas estacionárias. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem que, para as métricas estacionárias, o horizonte de eventos ele é definido pela coordenada R igual a R+, né, dá o nome de R+, que é uma função tanto da massa quanto do momento angular. Além disso, para esse contexto de soluções estacionárias, a gente tem um teorema que nos diz que, para esse nosso contexto, o horizonte de eventos ele tem como vetor ortogonal um vetor de Killing, ou seja, mais uma simetria associada ao espaço-tempo. Quando a gente explora esse vetor de Killing, a cara que esse vetor de Killing tem que ter, né? A gente chega nesse vetor, que é o vetor Ki, que é uma superposição, né? Uma combinação linear do vetor Psi, que é o de translação temporal, e o vetor Psi, que é o de translação em torno do Φ. Esse cara daqui, né, esse ômega-h, é a velocidade angular do buraco negro, né, que inclusive na dissertação eu coloco um pouco melhor como se faz para definir esse cara. A partir da definição desse vetor Ki, a gente consegue chegar a umas relações, né, de produto escalar, que são importantes. A primeira delas, o horizonte de eventos é um vetor nulo, é uma superfície nula, logo, né, o vetor ortogonal é um vetor nulo, né, o módulo dele é zero. E além disso, a gente chega nesses três produtos escalares, sendo que esse θ daqui é o vetor de translação em relação à coordenada θ. Isso aqui significa, nessas relações de produto escalar, que qualquer vetor tangente ao horizonte de eventos é uma combinação linear do xi, do psi e desse θ, certo? Então, né, essas são as partes, essa pelo menos é a parte que diz respeito à construção geral e de métricas estacionárias para buracos negros. Tendo em vista isso, a gente pode passar de fato para a termodinâmica clássica de buracos negros, que é quais são as propriedades obedecidas pelos buracos negros. No caso, né, para a gente passar primeiro para a nossa lei zero, primeiro a gente tem que definir a grandeza que vai fazer exatamente o papel central na nossa lei zero, que é essa grandeza capa daqui. A ideia dela é a seguinte: como foi dito agora há pouco, o horizonte de eventos é uma superfície na qual esse vetor Ki é um vetor nulo. Por consequência, eu posso falar, né, por conta disso, né, o que ao quadrado ser igual a zero caracteriza o horizonte de eventos, né, é constante no horizonte de eventos, né, o que ao quadrado, por construção, e por conta disso, então, a derivada covariante desse cara tem que ser proporcional, né, tem que ser ortogonal ao horizonte de eventos, por consequência, proporcional ao próprio vetor Ki. Utilizando essa definição e o fato de que o Ki é uma simetria, então ele obedece à equação de Killing, a gente chega nessa expressão, que é basicamente uma equação geodésica, né, mostrando que as curvas integrais de Ki são geodésicas. Não só isso, a parametrização dessas geodésicas não é uma parametrização afim, exatamente porque o lado direito da igualdade não é igual a zero. Então, significa que esse kappa daqui, matematicamente falando, pode ser interpretado como o quão distante, digamos assim, está a parametrização desses caras, né, das curvas das geodésicas Ki, em relação à parametrização afim. E, bom, esse kappa ele recebe um nome específico, né, que ele também é conhecido como gravidade superficial por uma aplicação específica dele, né, que eu vou comentar aqui, que é a seguinte: quando a gente pega o contexto de um buraco negro estático, né, um buraco negro de Schwarzschild, a gente consegue manter corpos estáticos fora do buraco negro. Aí uma das perguntas que a gente pode fazer é: se você é um observador no infinito e você está segurando um corpo de massa m no espaço-tempo através de uma corda sem massa, e o seu objetivo é, segurando essa corda, fazer com que esse corpo de massa m se mantenha estático. Qual é a força que você, lá no infinito, tem que fazer? Quando você calcula isso,
né, para quando você coloca essa massa em cima do horizonte de eventos do buraco negro de Schwarzschild, a aceleração associada a essa massa é exatamente o kappa. Por conta disso que se chama gravidade superficial. É a gravidade no horizonte de eventos que sentida, né, por um corpo de massa m, né, quando é analisada por um observador que está lá no infinito. Pois bem, dada a definição do kappa, a gente pode, de fato, passar para a lei zero. Então, o que a lei zero nos diz? Para um buraco negro estacionário, em um espaço-tempo que respeite a condição dominante de energia, e a equação de Einstein, né, a gravidade superficial é constante no horizonte de eventos. Se a gente quer mostrar, né, então, assim, se a gente quer mostrar por que a lei zero é um resultado correto, a gente tem que mostrar que a variação ao longo do horizonte é igual a zero. Porque se ela é constante no horizonte de eventos, significa que, se for quantificar a variação do kappa ao longo do horizonte, isso tem que dar zero. Para quantificar essa variação ao longo do horizonte, a gente aplica esse operador no kappa, sendo que esse epsilon ABCD é a forma de volume. Por que a gente aplica esse cara no kappa? Por que aplicar esse cara no kappa passa uma informação para a gente a respeito do como o kappa varia no horizonte? Porque se a gente pega esse operador no horizonte de eventos e contrai ele com quaisquer dois vetores, esse cara vai passar para a gente um vetor tangente ao horizonte contraído com a derivada covariante, ou seja, variações ao longo do horizonte de eventos. Não somente isso, mas a gente consegue construir todos os vetores tangentes ao horizonte de eventos com vetores fazendo esse tipo de contração. Então, a gente verifica realmente a variação em todas as direções do horizonte de eventos, que é o que a gente quer. E, bom, no caso, né, como a forma de volume é totalmente antissimétrica, calcular esse cara é equivalente a calcular esse, né, antissimetrizando aqui o que e a derivada covariante, exatamente porque esse cara é totalmente antissimétrico, então isso aqui vai estar a menos de um fator. Bom, quando a gente calcula esse cara, né, pegando a própria definição do kappa, né, que eu passei agora há pouco, a gente chega, né, e claro, e utilizando também a equação de Einstein, né, a gente chega nessa expressão daqui, mostrando que a variação do kappa ao longo do horizonte está relacionada ao comportamento também do tensor de energia-momento. Ou seja, a princípio não é zero só no ponto de vista geral, né? Porém, quando a gente usa a condição dominante de energia, que é uma condição classicamente razoável, a gente chega que esse lado direito da igualdade tem que ser igual a zero, e por consequência, né, o kappa, portanto, não varia no horizonte de eventos, que é a nossa lei zero. Dada a lei zero, né, a gente parte para a construção da primeira lei. A primeira lei da termodinâmica de buracos negros nos diz que, para buracos negros estacionários, variações em primeira ordem de energia, a área do horizonte de eventos e momento angular são descritos por essa expressão. Certo? Ou seja, é basicamente a mesma interpretação da primeira lei mesmo, da termodinâmica, uma conservação de energia aqui. Bom, se a gente quer mostrar essa primeira lei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar encontrar alguma relação entre as grandezas que estão aqui relacionadas. Vamos começar pela massa e pelo momento angular. Por quê? Porque são as grandezas que caracterizam, né, exatamente um buraco negro. Pela métrica de Kerr, né, claro, porque exatamente porque é que o contexto estacionário. Pois bem, primeira coisa a gente sabe que existem dois vetores de Killing, né, de simetria, o de translação temporal e o de rotação. No caso, né, eu mostro isso inclusive na dissertação, a massa, né, que é equivalente à energia no contexto da relatividade, está associada à simetria de translação temporal, né, por via essa integração, né, envolvendo aqui os vetores de Killing, sendo que esse O daqui, né, esse O é uma superfície de integração de dimensão 2, tipo espaço que engloba o buraco negro, qualquer uma serve, e, além disso, no momento angular, ele é dado pela conservação, ele é dado pela simetria de rotação, pela simetria axial. A partir dessas expressões, a gente consegue relacionar o M e o J exatamente porque o Xi e o Psi eles são relacionados pelo vetor Ki, que é o vetor ortogonal ao horizonte de eventos. Quando a gente escreve a definição do próprio vetor Ki e faz todo mundo, né, integrando na mesma superfície, por aí vai, a gente chega nessa expressão, que, pelo slide anterior, a gente consegue mostrar, né, esse lado esquerdo está relacionado à massa, esse lado direito está relacionado ao momento angular. Então, na prática, basta a gente calcular essa expressão. Calculando essa expressão, eu faço esse cálculo com mais calma na dissertação, a gente chega que ela é proporcional a um produto de kappa com a área. E por conta disso, a gente chega nessa expressão, uma expressão cheia, né, não em termos de variações, que relaciona massa, área e momento angular, além, claro, do kappa e a velocidade angular do buraco negro. Pois bem, se a primeira lei diz respeito a variações em primeira ordem dessas grandezas, o que eu faço? Pego essa expressão e tiro variações de primeira ordem. Aí eu chego nessa expressão como um todo, né, usando a regra do produto. Na prática, né, o nosso objetivo com a primeira lei é pegar uma relação que fale variações da massa, que relacione variações em primeira ordem de massa, área e momento angular. Por conta disso, eu tenho que arranjar um jeito, né, de ter outra expressão para que eu consiga, juntando as duas, excluir esses dois termos que pegam variações que não estão relacionadas à primeira lei, para que a gente construa a primeira lei da termodinâmica de fato. Bom, para poder fazer isso, a gente calcula o delta kappa na marra. Então, a gente pega a definição do kappa e fala o seguinte: seja duas configurações
de buracos negros infinitesimalmente próximas, que variam muito pouquinho, que o kappa varia somente em primeira ordem. E seja essa variação, seja essas duas configurações de buraco negro, com o horizonte de eventos estando na mesma posição, porque assim a gente garante que a área não varia e a gente pega uma expressão mais condizente com o nosso objetivo. Quando a gente coloca isso, né, calcula então a variação em primeira ordem do kappa na força bruta, impondo que nas duas configurações de buraco negro que a gente está calculando a variação de kappa, a posição do horizonte de eventos é a mesma, a gente chega nessa expressão, sendo que esse gama que aparece na integral é exatamente a diferença entre essas duas métricas, né, de configurações infinitesimalmente próximas. E, bom, aí o que a gente precisa fazer é calcular esse cara para que a gente possa relacionar essas variações com a expressão anterior e obtenha a primeira lei. Bom, é possível mostrar que esse cara daqui é proporcional à massa utilizando uma outra expressão, né, relacionada ao cálculo da massa, que inclusive é mais geral do que a gente usou. O que a gente usou até agora, né, aquela que envolve o vetor de Killing, só vale para a métrica estacionária. Existe um cálculo da massa que é geral, né, inclusive para contextos não estacionários, que ela parte do princípio de que, para espaços assintoticamente planos, no infinito, a métrica de Kerr ela pode ser vista como uma perturbação em primeira ordem da métrica de Schwarzschild. E, a partir disso, né, a gente pode linearizar a equação de Einstein, né, porque muito distante a métrica de Kerr vai diferir somente linearmente da métrica de Minkowski, né, que do espaço asintoticamente plano. E aí, quando a gente integra a componente temporal, que está relacionada à densidade de massa do espaço-tempo, a gente chega numa expressão de massa, que a gente consegue relacionar essa expressão, eu faço isso com o cara da dissertação, mostrando que esse cara daqui é menos 8π delta m, que resulta, né, nessa expressão, né, como é evidente comparando essas duas. Bom, a partir disso, né, determinamos essa expressão, dado que, enfim, que a gente usou calculando delta kappa na força bruta. Já temos essa anterior, somando as duas, a gente chega imediatamente na primeira lei da termodinâmica de buracos negros. Então, essa é a construção da primeira lei. Dado isso, a gente pode passar, então, para a segunda lei da termodinâmica de buracos negros, que nada mais é do que uma lei obedecida pelas áreas dos buracos negros, e, inclusive, é a única delas que envolve, que não está restrita ao contexto estacionário. Ela vale para qualquer configuração estacionária ou não de buraco negro. O que ela nos diz é que, para qualquer processo físico, a área do horizonte de eventos sempre aumenta ou permanece a mesma, nunca diminui. Bom, como é que a gente vai determinar essa lei? Como é que a gente prova essa lei? Qual é a construção dela? Para a gente mostrar essa lei, a gente basicamente tem que fazer um estudo a respeito das propriedades obedecidas pelas áreas, né, ao longo do tempo no horizonte de eventos. E para estudar o comportamento da área do horizonte de eventos, a gente pode, né, mudar o nosso estudo para analisar geodésicas formadas por Ki. Por que isso? Por que esses caras vão passar para a gente informação do horizonte? Aqui eu coloquei um desenho, né, ilustrativo, né, para poder mostrar isso. É o seguinte: imagina que esse conjunto de linhas pretas seja um conjunto de geodésicas qualquer, uma família de geodésicas, e esses vetores em azul sejam os vetores de desvio geodésico, ou seja, vetores ortogonais às geodésicas que apontam nas geodésicas vizinhas. A partir dessa estrutura, dado que eu tenho essas geodésicas, uma das coisas que eu posso fazer é estudar as áreas, né, as superfícies ortogonais a essas geodésicas. E essas superfícies vão estar relacionadas às geodésicas. Por quê? Porque essas superfícies ortogonais, os vetores de desvio são paralelos a elas, são tangentes a essas superfícies. E, claro, os vetores de desvio geodésicos estão diretamente associados ao comportamento das geodésicas. Como esses caras daqui estão associados às geodésicas, como os vetores de desvio geodésicos estão associados a essas superfícies, uma outra relação importante a isso é que, que esses vetores de desvio geodésico eles estão relacionados à área dessas superfícies. Mais especificamente, se os vetores de desvio geodésico aumentam ao longo da parametrização, a área dessas superfícies ortogonais aumenta. Se esses vetores reduzem, as áreas reduzem. Se esses vetores permanecem com o mesmo tamanho, as áreas permanecem do mesmo tamanho. E por que isso é importante? Porque, como a gente viu, o horizonte de eventos ele é ortogonal aqui, ao vetor Ki. Por consequência, se a gente analisa as famílias de geodésicas formadas por Ki, as superfícies ortogonais dessa família de geodésicas são exatamente o horizonte de eventos, né, em instantes do tempo. E mais importante do que isso, a gente não vai trabalhar diretamente com os vetores de desvio geodésico, e sim com uma outra grandeza associada a eles, que é o que a gente chama de escalar de expansão. Esse escalar de expansão ele está relacionado a como o vetor de desvio geodésico aumenta ou diminui ao longo da parametrização. Então, se esse cara é positivo, os vetores de desvio geodésico aumentam, o que significa que a área aumenta. Se ele for negativo, os vetores de desvio geodésico vão reduzindo, o que significa que a área reduz. E se o θ é igual a zero, significa que o vetor de desvio geodésico permanece com o mesmo tamanho e a área não varia. Porque, bom, dado que a gente vai trabalhar, então, com o escalar de expansão, tem um conceito muito importante, que vai ser o que a gente vai usar para provar a segunda lei, que é o conceito de pontos conjugados. A ideia é o seguinte: um ponto P ele é dito conjugado a uma superfície qualquer, né, se geodésicas que partem ortogonalmente essas superfícies se intersectam em P.
Aqui eu coloquei uma ilustração disso, né? Nesse caso, esse ponto P é um ponto conjugado à superfície. Né? No caso aqui, todas as geodésicas estão se intersectando, não precisavam ser todas, aqui foi só um exemplo, né? Poderia ser só algumas. Mas por que a noção de pontos conjugados é importante para a gente aqui? Porque a existência de pontos, a gente prevê a existência de pontos conjugados, né? A determinação de pontos conjugados, ela é uma propriedade do θ. Então, dependendo a gente prevê a gente prevê os pontos conjugados a partir das propriedades do θ. E a partir disso, né, a gente tem teoremas tanto que prevêem a existência de pontos conjugados, quanto que prevêem a não existência deles. Então, ou seja, pontos conjugados está relacionado a θ, e a gente tem diversos teoremas, né, algumas proposições também, que nos dizem que em determinadas situações o espaço vai ter ou não pontos conjugados. Quando a gente explora esses teoremas, a gente chega numa incompatibilidade entre o θ ser negativo no horizonte de eventos e a condição dominante de energia. Por quê? Quando a gente leva em conta que a métrica de que os espaços que a gente está levando em consideração são globalmente hiperbólicos, os teoremas nos dizem que não existem pontos conjugados. Mas quando a gente coloca a condição dominante de energia no contexto, a gente chega que o horizonte de eventos, e a gente coloca também o θ negativo, a gente chega que tem que existir um ponto conjugado ao horizonte de eventos, que é uma contradição. Uma contradição que não aparece quando o θ é não negativo, certo? Ou seja, essas contradições mostram para a gente que o θ tem que ser estritamente não negativo, maior ou igual a zero, o que implica que a área ao longo do horizonte sempre vai permanecer com o mesmo valor ou vai aumentar, que é a nossa segunda lei. Bom, dado então a nossa segunda lei, a gente pode passar para a terceira lei da termodinâmica de buracos negros, que primeiro eu coloquei aqui, claro, enunciado. Não é possível atingir o kappa igual a zero, né, o análogo à temperatura, que é a grandeza conservada, né, no horizonte de eventos, constante, por processos físicos finitos. Pois bem, qual que é a ideia dessa terceira lei? Né? A ideia dela é a seguinte: quando a gente vai analisar a expressão do kappa em termos de J e M, o kappa pode ser visto como uma grandeza que mede qual que é a relação entre J e a massa do nosso buraco negro. Quanto maior for o J em relação à massa ao quadrado, menor vai ser o kappa. Então, ele mede exatamente essa relação. O que vai ser importante para a gente aqui? O que a gente pode tirar a partir daqui? Quando a gente pega a métrica de Kerr, a métrica de Kerr ela possui soluções, tanto para buracos negros quanto para singularidades nuas. E a solução vai ser uma ou outra, dependendo da relação entre a massa e o momento angular. Então, significa que, se a gente for analisar exatamente, né, que o aumento do J em relação à massa implica numa redução do kappa, o que a gente chega é que transformar um buraco negro em uma singularidade nua, invertendo essa desigualdade, é equivalente a levar o kappa a zero. E isso é importante para a gente pelo seguinte: a gente adotou a conjectura da censura cósmica, que nos diz que os nossos espaços fisicamente aceitáveis são os globalmente hiperbólicos, ou seja, singularidades nuas não são formadas. Porém, a princípio, poderia ser que, apesar de singularidades nuas não poderem ser formadas por colapsos gravitacionais, poderia ser que eu conseguisse transformar buracos negros em singularidades nuas, tentando mudar essa relação entre eles. Ou seja, será que é possível transformar um buraco negro em uma singularidade nua? O que pode ser equivalente também a perguntar, né, se é consistente utilizar a conjectura da censura cósmica. Bom, para poder mostrar isso daqui, a gente vai usar um modelinho matematicamente simples, mas que reflete, mas tem a mesma física de modelos mais complexos, que a gente vai introduzir radialmente, por ser mais fácil, introduzir radialmente no eixo de rotação do buraco negro, um corpo de massa m minúsculo e momento angular j minúsculo, que tenham configurações tais para inverter essa desigualdade e transformar um buraco negro em uma singularidade nua. Para a gente poder aplicar esse modelo, né, o que a gente tem que fazer, né, a gente tem que descrever qual que é o movimento de corpos com momento angular no espaço-tempo, porque isso deixa de ser geodésica, já que ele tem momento angular, o momento angular interage gravitacionalmente. Na prática, a gente tem que resolver exatamente esse sistema de coordenadas, sendo que esse P é o vetor de momento, né, e esse S é o tensor de spin. Bom, quando a gente pega essa expressão e coloca exatamente esse nosso modelinho, a gente chega na conclusão que, para que esse corpo de massa m minúsculo e momento angular j minúsculo transforme o buraco negro em uma singularidade nua, necessariamente tem que existir uma relação desse tipo entre a massa e o momento angular dele, e esse mzão é a massa do buraco negro. Então, essa desigualdade tem que ser satisfeita para que o corpo transforme o buraco negro em uma singularidade nua quando ele entrar no buraco negro. A questão é que quando a gente vai resolver as equações, a gente chega numa conclusão que é o seguinte: o momento angular também tem efeitos gravitacionais. E os efeitos, sempre quando a gente tem dois corpos com momento angular no espaço-tempo, o momento angular deles gera uma interação gravitacional do tipo de polo, que pode ser tanto de atração quanto de repulsão.
E, né, em situações em que o momento angular desse corpo de massa mzinho e do buraco negro, eles tentam na mesma direção, a força que aparece é uma força de repulsão, que é o caso desse nosso modelo que a gente está pegando, que a gente quer aumentar o momento angular. E aí, quando a gente vai analisar as soluções, né, o comportamento dos corpos na presença de buracos negros, né, o que a gente chega é que, dependendo da situação, essa força de repulsão, por conta dessa interação de polo, é maior do que a de atração. E o corpo não consegue entrar no buraco negro, porque a força de repulsão excede a força de atração gravitacional. Aí a gente pode se perguntar, qual tem que ser a configuração entre a massa e o momento angular desse corpo que eu estou colocando, para que ele consiga entrar no buraco negro? A configuração que a gente chega é exatamente a desigualdade invertida. Ou seja, se eu quiser jogar um corpo no buraco negro, eu só consigo fazer o corpo entrar, né? Ele só vai ter capacidade de entrar se ele não transformar o buraco negro em uma singularidade nua. E isso implica não passar pelo K igual a zero. Eu consigo chegar cada vez mais próximo de K igual a zero, mas nunca igual a zero. Né, que é aí exatamente o significado da nossa terceira lei da termodinâmica de buracos negros, uma consistência da adoção ou não da conjectura da censura cósmica. Bom, dadas essas 4 leis da termodinâmica de buracos negros, eu coloquei elas aqui, né? Leis dos buracos negros, leis da termodinâmica, para ficar evidente aqui exatamente a analogia presente na termodinâmica clássica. Aqui é evidente que esse kappa está relacionado à temperatura, né? Não precisa ser exatamente a temperatura, basta ser um múltiplo, e a área também estaria relacionada à entropia. Mas até então, tudo uma analogia, é apenas algo formal até o momento. Pois bem, dado isso, a gente passa então para a nossa quarta parte aqui, que é a parte da gravitação semiclássica, que é basicamente introduzir efeitos quânticos no problema dos buracos negros. Primeiro de tudo, para fazer essa introdução de mecânica quântica no contexto de buracos negros, a gente vai fazer o uso da aproximação semiclássica. Por quê? Porque a gente não tem uma teoria de gravitação quântica ainda 100% consistente. Então, a forma como a gente coloca a mecânica quântica no espaço-tempo é quais são os efeitos que o background curvo gera nos campos quânticos. Então, a gente vai fazer isso e, claro, os campos quânticos vão responder com determinados fenômenos que a gente vai explorar aqui. E primeiro, por que a gente está querendo colocar efeitos quânticos nos buracos negros? Qual que é a motivação para isso? Primeiro de tudo, né, campos quânticos carregam energia. Então, evidentemente, eles vão influenciar no background curvo, exatamente porque vai ter contribuição, né, dos campos quânticos no tensor de energia-momento do espaço-tempo. E, além disso, campos quânticos existem. Né? Então, nada mais justo do que tentar ver exatamente os efeitos que eles geram, né, nos mais diversos problemas físicos. Além disso, uma motivação a mais para a gente poder colocar a mecânica quântica no contexto de buracos negros é porque a gente sabe da teoria quântica de campos que quando a gente coloca campos quânticos no regime não estacionário, eles não obedecem à condição dominante de energia. Aparecem de forma inevitável, né, soluções de energia negativa. E na termodinâmica clássica de buracos negros, a gente assume a condição dominante de energia. Ou seja, os efeitos quânticos podem gerar efeitos não previstos para a termodinâmica clássica. E é por isso que a gente vai explorar os efeitos quânticos nesse contexto. Né? Então, dado isso, né, a nossa pergunta a ser respondida é: quais efeitos campos quânticos geram em buracos negros? Na prática, essa pergunta é extremamente ampla, então a gente vai direcionar um pouco mais. A ideia é, primeiro, se regimes não estacionários que carregam, né, provavelmente, previsões, resultados não previstos pela termodinâmica clássica, a gente tem que colocar, claro, num contexto de buraco negro que envolva um regime não estacionário. Qual vai ser o nosso contexto? Um contexto de formação de buraco negro, que está longe de ser um contexto estacionário, certo? Um contexto de formação de buraco negro. Além disso, né, perguntar quais efeitos esses campos quânticos geram é uma pergunta muito aberta, pode ter efeito de tudo quanto é tipo. O efeito que a gente vai explorar, especificamente aqui, que é o efeito que se relaciona muito bem com a termodinâmica de buracos negros, é a gente determinar como um colapso gravitacional afeta o estado de vácuo de um campo quântico. Ou de forma análoga, né, como o estado de vácuo inicial, definido lá no passado assintótico, como é que esse estado de vácuo inicial ele é visto no futuro assintótico. E para responder essa pergunta, a gente vai responder calculando um objeto específico, que vai ser o número médio de partículas observadas para o estado do campo quântico. Por quê? Se eu tenho um estado de vácuo inicial, significa que o número médio de partículas observadas para esse estado, quando ele é um estado de vácuo, é zero, pela definição do estado de vácuo. Porém, se o estado de vácuo inicial for visto no futuro assintótico de uma forma diferente do estado de vácuo, esse estado vai ser visto, vai ser sentido nele, através dele, um número médio de partículas diferente de zero. Então, esse cara daqui está relacionado a como o estado de vácuo passa a ser visto no futuro assintótico. E aqui, no caso, todos os efeitos que a gente vai levar em conta, a gente está usando como base o campo de Klein-Gordon sem massa, aqui já, né, via acoplamento mínimo, para fazer o acoplamento com o campo gravitacional. E, no caso, a gente vai usar o campo de Klein-Gordon sem massa por 2 motivos. Primeiro, porque matematicamente o campo escalar sem massa é o campo mais simples quântico, né, que obedece aos princípios da relatividade. Além disso,
A gente sabe que campos que não são escalares, eles componente a componente obedecem à equação de Klein-Gordon. Então dá para generalizar esse tipo de resultado com calma e paciência. Mas, bom, outra coisa também, né, as nossas contas vão levar em conta dois regimes, né, duas considerações, né, os nossos resultados. Primeiro, a gente está levando em conta colapsos que mantenham a simetria da métrica de Kerr, a simetria axial. Né, somente a simetria axial, claro, a estacionária não dá para exigir. Por quê? Porque a gente garante que do lado de fora do corpo em colapso, a gente continua podendo usar, né, exatamente, continua tendo simetria axial durante todo o problema. Então, isso facilita as contas, porque tem conservação de momento angular também dos modos que estão se propagando no espaço-tempo. Enfim, matematicamente é mais simples. Fazer esse tipo de conta para colapsos gerais é uma coisa nem um pouco trivial. Então, a gente está pegando os resultados para colapsos que mantêm a simetria axial da métrica de Kerr. Além disso, né, a gente vai utilizar também a aproximação da ótica geométrica, que é muito útil pelo seguinte: a nossa pergunta é basicamente é análoga a perguntar como a noção do estado de vácuo modifica ao longo da evolução do espaço-tempo. E o estado de vácuo está diretamente relacionado, a evolução do estado de vácuo, né, está diretamente relacionado às soluções do campo de Klein-Gordon. E, no caso, as equações de Klein-Gordon para uma geometria qualquer são muito difíceis de serem obtidas. A solução, de forma geral, é muito complicada. E quando a gente usa a aproximação da ótica geométrica, a gente pode obter parte da evolução do campo de Klein-Gordon em termos das geodésicas nulas do espaço-tempo, dado que ele é sem massa. Né? E isso facilita muito a análise, porque também mantendo essa simetria axial, acaba se reduzindo a parte do nosso interesse as geodésicas à métrica de Kerr, que por mais que não sejam triviais, são muito mais fáceis de ser obtidas do que a solução completa da equação de Klein-Gordon no contexto de um colapso, né, arbitrário que mantenha a simetria axial. Bom, para a gente começar fazendo, então, né, falar qual que é a pergunta, né, responder a pergunta de como o estado de vácuo é modificado, primeiro a gente tem que definir estado de vácuo inicial no passado assintótico e depois no futuro assintótico. Definição de estado de vácuo é construção padrão de quântica de campo, certo? Eu tenho o campo, eu quantizo o campo, né, promovendo ele a um operador. Depois, eu pego se eu quero definir o vácuo no passado assintótico, eu pego as soluções de energia bem definida do campo no passado assintótico, expando o meu campo quantizado em termos dessas soluções, e nessa expansão vai aparecer os operadores de criação e aniquilação dessa região. O estado de vácuo inicial é definido como o estado na qual o operador de destruição aplicado a ele vai dar zero. Mesma coisa para o estado de vácuo do futuro assintótico. Né? A única diferença é que se eu quero pegar o estado de vácuo do futuro assintótico, o que eu tenho que fazer é expandir o campo de Klein-Gordon, né, já quantizado, em termos das soluções de energia bem definida do campo no futuro assintótico. E aí o estado de vácuo no futuro assintótico vai ser o operador de destruição dessa região, claro, que vai aparecer nessa expansão, aplicado no estado de vácuo no futuro assintótico, é igual a zero. Bom, por essas definições de estado de vácuo, fica evidente que o estado de vácuo está diretamente relacionado aos operadores, né, de aniquilação e de criação e de aniquilação. Então, para a gente responder como o estado de vácuo inicial é visto no futuro assintótico, a gente precisa saber qual é a relação entre os estados de vácuo no passado e no futuro assintótico. Para a gente responder isso, a gente tem que relacionar exatamente como os operadores de destruição e de criação de um contexto, né, do passado assintótico se relacionam com os do futuro assintótico. E a gente faz isso através de uma transformação que a gente chama de transformação de Bogoliubov, né, que faz exatamente isso, relaciona os operadores de criação e aniquilação desses dois contextos. Nesse caso daqui, uma coisa que é importante, esse termo beta aqui da expansão é o termo relacionado à mudança da noção de estado de vácuo. Por quê? Porque se não tivesse esse beta, fosse só essa primeira parte, né, eu teria operadores de destruição de um contexto como sendo uma superposição de operadores de destruição no outro contexto. Isso mantém a noção de estado de vácuo. Porém, quando eu coloco um termo de criação, né, nessa relação aqui, ou seja, o beta diferente de zero, isso muda, isso está relacionado à mudança do estado de vácuo. Isso é evidente quando a gente calcula exatamente o número médio de partículas sentidas pelo estado de vácuo inicial, que é a grandeza que a gente vai calcular exatamente para saber, né, para responder a pergunta, né, dos efeitos quânticos nesse contexto. Quando a gente calcula o estado médio, né, o número médio de partículas sentidas no futuro assintótico, dado um estado de vácuo inicial, ele está diretamente relacionado ao beta. Ou seja, se o beta dessa expansão fosse zero, o número médio seria igual a zero e o estado de vácuo no passado assintótico seria igual ao do futuro assintótico. Então, a gente tem que calcular exatamente, a gente tem que saber o valor de beta. Eu faço essa conta com bastante calma na dissertação. Um fator importante daqui é que é o seguinte: de uma forma geral, né, o valor de n, o número médio de partículas, depende do tipo de colapso, depende da forma do colapso que a gente está trabalhando. Porém, mesmo dependendo da forma do colapso, depois de um tempo muito grande que o colapso gravitacional aconteceu, esse valor do número médio de partículas, ele estabiliza e ele tende a um valor que é independente da forma do colapso.
Então, por mais que esse cara dependa da forma, existe um regime que é um tempo assintoticamente grande, que inclusive comunica bem com uma noção de termodinâmica, certo? Que é um tempo grande para que o sistema se estabilize, e que esse cara daqui vai ser independente do colapso, que vai ser o momento que a gente vai calcular esse cara. Na prática, né, na verdade, o valor médio ele diverge, ele dá infinito, porque a gente está pegando o número médio de partículas sentidas em toda a história do espaço-tempo. É por isso que diverge. A questão é que, apesar desse cara divergir, a taxa do número médio de partículas, que é claro, não diverge, a gente consegue calcular, e a gente chega nessa expressão quando a gente faz o cálculo, que é exatamente uma distribuição de Bose-Einstein, que é uma distribuição térmica. Né? No caso, uma distribuição de Bose-Einstein, não de Fermi-Dirac, porque a gente está pegando o campo escalar. Né? Mas, nesse caso aqui, essa distribuição mostra que a energia, né, no caso associada a essa distribuição, é o ômega, a temperatura associada é o kappa sobre 2π, e esse m ômegazão, né, relacionado ao momento angular do modo, né, das soluções do campo de Klein-Gordon e a velocidade angular, elas atuam ali um análogo a um potencial químico. Na prática, aparece esse termo porque as soluções de Klein-Gordon, nesse contexto, né, no contexto de um colapso que vai formar um buraco negro de Kerr, as soluções de Klein-Gordon possuem esse deslocamento da energia como fase no horizonte de eventos. E aí, por conta disso, esse resultado acaba aparecendo nas contas e sendo levado até esse resultado final. Mas isso daqui evidencia, essa expressão evidencia que buracos negros realmente têm comportamento termodinâmico. Não é somente uma analogia. Essa aqui, a partir disso, a gente define um comportamento termodinâmico que é uma distribuição térmica. E não só isso. Né? A gente tem, pela primeira lei da termodinâmica de buracos negros, uma relação aqui que nos coloca, que nos permite pegar um fator que seria determinar a entropia também. Que a analogia do kappa como temperatura já era evidente na termodinâmica clássica. Agora é realmente uma identidade. E quando a gente pega esse resultado que a gente acabou de ter com a primeira lei, a gente chega nos resultados que a temperatura de um buraco negro, né, fisicamente falando mesmo, é kappa sobre 2π, né, claro que tudo em unidades naturais, né, claro, C igual a H barra, igual a constante gravitacional, que é igual a 1, né, e aqui no caso, a entropia do buraco negro vai ser 1/4 da área do buraco negro. Ou seja, isso aqui, além de mostrar e evidenciar uma termodinâmica realmente associada aos buracos negros, ela nos permite também obter o valor que seria equivalente da entropia, mostrando que buracos negros possuem comportamento termodinâmico. Bom, dado isso, né, vamos para a última parte aqui das perspectivas, aqui só vislumbrando alguns resultados. Né? Primeiro de tudo, né, o Bombelli, né, junto com outros físicos em 86, e depois outros trabalhos também, né, mostraram que quando a gente pega a entropia de emaranhamento de regiões fechadas do espaço-tempo, elas são proporcionais à área de sua fronteira. Por que isso é importante nesse contexto que a gente está analisando? Quando a gente determina que a área de um buraco negro é proporcional à área, ok, a gente chegou nisso, mas a gente não usou argumento termodinâmico. Por que a área dos buracos negros são proporcionais à área? A princípio, num primeiro momento, poderia parecer que é algo específico de buracos negros, né, e que se a gente quisesse, sei lá, generalizar para outros sistemas que não buracos negros, né, tentar fazer uma termodinâmica de outros espaços-tempos, a gente teria que, no mínimo, saber o que aquela entropia do buraco negro significa. Ela está medindo o quê? E esse resultado daqui, pelo menos do Bombelli, né, mostra que áreas proporcionais à sua fronteira podem ser obtidas como resultado de entropia, não somente para o contexto de buracos negros. Né? No caso, ele aplica aqui para buracos negros, né? Mas a partir de entropia de emaranhamento. E esse resultado é importante por quê? Porque a entropia de emaranhamento é mais facilmente calculável para outros contextos. Então, a gente pode começar a vislumbrar para outros contextos o cálculo de entropias, né, para tentar pegar ali exatamente uma termodinâmica associada, através da entropia de emaranhamento. Tem um candidato para isso, né, para possíveis generalizações. Além disso, tem outro resultado interessante, né, de um outro físico, Jacobson, aí no caso um resultado de 95, que ele parte da temperatura definida pelo efeito Unruh, que é uma característica da mecânica quântica, certo? O efeito Unruh é um efeito quântico. Ele parte também da premissa de que a área é proporcional, de que a entropia é proporcional à área, e ele consegue chegar na equação de Einstein através de uma relação termodinâmica, né, que é essa relacionando calor e entropia, né, sendo que essa equação, nesse contexto, diz respeito a características do espaço-tempo, ou seja, ele faz uma descrição envolvendo relatividade geral e mecânica quântica, e ele consegue, claro, né, colocando definições de equilíbrio adequado e tudo, né, cada coisa no seu contexto, mas consegue obter a equação de Einstein como uma equação vinda dessa relação, né, termodinâmica, com alguns contextos que relacionam a relatividade geral e mecânica quântica. Ou seja, é possível que exista realmente uma generalização para outros sistemas. É possível que a gente consiga estudar relações entre relatividade geral e mecânica quântica para sistemas mais gerais que não só buracos negros. E isso é importante para a gente tentar, talvez, generalizar os casos e tentar pegar, talvez, mais pistas sobre uma possível gravitação quântica.
Além disso, né, não só motivações que buracos negros fazem para outros sistemas no estudo da termodinâmica, mas também existem algumas perspectivas no contexto até dessa parte que a gente fez, nessa descrição semiclássica. Quando a gente chega naquela radiação emitida, né, na radiação térmica, que é o que a gente chama de radiação Hawking, um dos efeitos que a gente chega, utilizando a aproximação semiclássica, é que o buraco negro vai evaporar, certo? Porque vai ter um fluxo de energia negativa para o buraco negro. A questão é que esse regime que a gente está usando são regimes em que a massa do buraco negro é muito maior do que a massa de Planck. Então a gente sabe que nesses regimes, né, a gente tem esses resultados, só que aí vem a pergunta, no próprio contexto de termodinâmica de buracos negros, quais que são os resultados nos regimes em que os buracos negros são próximos à massa de Planck, certo? No regime de uma gravitação quântica. São resultados que a gente ainda não tem, né, totalmente consolidados, exatamente porque a gente não tem uma gravitação quântica, mas enfim, tanto esse problema, que é um problema inerentemente, né, da termodinâmica de buracos negros, quanto esses dois exemplos que eu coloquei aqui, né, mostram que a termodinâmica de buracos negros, ela por si só já é uma área, pelo menos, com algumas questões em aberto, então dá para explorar, inclusive, essa parte da física, como ela também motiva outros resultados, né, para que a gente possa, talvez, tentar pegar uma relação mais fundamental entre relatividade geral e mecânica quântica. E, bom, isso, é essa apresentação. Obrigado a todos aqui que estão fazendo parte aí, né, vendo, e, claro, a todos os que fazem parte da banca. Obrigado.